Os resultados do primeiro trimestre de 2021 dos grandes bancos já foram divulgados e, com isso, surge uma dúvida: será que ainda vale a pena investir nos grandes bancos agora em 2021? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos começar olhando para o desempenho do Santander, que foi o primeiro banco a divulgar os seus resultados na semana retrasada. Nesse primeiro trimestre de 2021, o banco lucrou 4 milhões de reais, um crescimento de 4% comparado com o mesmo período do ano passado. Quando olhamos para a inadimplência, não teve um salto muito grande aqui no primeiro trimestre de 2021, e isso é bom. Já na parte digital, o Santander está se mexendo. Recentemente, ele comprou uma fatia da corretora Toro. O banco também está investindo em sustentabilidade e ações sociais. E, por fim, você está vendo aí os destaques do primeiro trimestre. A carteira de crédito cresceu 12%, a margem financeira mais 11%. E esse foi o resultado do Santander. Vamos partir agora para o Bradesco. Aqui vemos o lucro crescendo 73% e as despesas caindo quase 5%. Com relação à inadimplência, aqui também não teve uma alta muito relevante. E com receitas de serviços, nós já começamos a ver uma pequena queda, mas o banco está fazendo um trabalho bacana quando olhamos para a redução de despesas. Já a migração para os canais digitais, nós vemos uma alta interessante. E, por fim, o Bradesco também está olhando para esta parte de ESG. Já saindo do Bradesco, vamos dar uma olhada rapidamente no Itaú. Neste primeiro trimestre, o lucro cresceu 63%, a carteira de crédito mais 15%. A parte digital também cresceu bastante, inclusive o ICT, que já possui mais de 6 milhões de clientes. Olhando para a inadimplência, aqui vemos a mesma coisa. Neste primeiro trimestre, não teve uma alta muito grande. E por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre o Banco do Brasil. Aqui, o lucro cresceu 44%, a carteira de crédito cresceu 4% e a inadimplência também ficou controlada. As receitas tiveram uma pequena redução, mas as despesas também caíram. E na parte digital, teve um crescimento bacana também. Agora que já olhamos para o desempenho individual, vamos comparar esses resultados. O primeiro ponto: quem mais aumentou o lucro com relação ao mesmo período de 2020 foi o Bradesco. Quando olhamos para os indicadores, atualmente o banco mais barato é o Banco do Brasil. Isso ocorre pelo fato de ter o governo no meio. Então, o medo de uma interferência política sempre vai estar precificado em ações de estatais. Nos últimos 5 anos, pelo menos, as ações dos grandes bancos vêm sofrendo um pouquinho, e isso ocorre por alguns motivos. O primeiro é a queda nos juros. A Selic saiu de 14% para 2%, e isso pressiona a margem dos bancos. Agora, com a Selic voltando a subir, isso pode ajudar um pouquinho. Por outro lado, temos a possibilidade de os bancos perderem uma parte das atuais receitas, e tudo isso acaba impactando o desempenho das ações neste curto prazo. Uma coisa interessante é que, apesar de uma redução nas receitas, os bancos também estão conseguindo reduzir bem os custos. E algo que contribui muito para isso é o fechamento de agências. A pandemia acabou jogando muita gente para os canais digitais, e os bancos viram que não é necessário ter mais tantas agências como havia no passado. Olhando para a parte digital, os grandes bancos já começaram a se mexer. Ainda falta muito, mas eles já estão conseguindo abrir bastante conta, aprovar cartões e financiamentos, tudo pelo aplicativo. Eu vejo algumas pessoas falando que esses bancões vão quebrar e quem vai dominar são as fintechs. Bom, na minha opinião, esses caras estão bem longe de quebrar. Primeiro, eles não estão dando prejuízo. Pelo contrário, são lucros gigantescos. E segundo, na hora que você precisa financiar um imóvel, um carro ou um cartão de crédito com um limite decente, quem te dá isso ainda é o grande banco. E você pode fazer um teste. Tenta financiar um imóvel no Nubank. Não tem, né?
Quem que aprova isso? O Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica. É o grande banco que ainda aprova esse tipo de crédito. Eu não tenho nada contra os bancos digitais. Inclusive, eu uso e acredito que eles ajudaram muito na digitalização bancária aqui no Brasil. Mas precisamos ser realistas. Os bancões não vão quebrar, pelo menos não por agora. Uma coisa que deve acontecer e inclusive está sendo precificado nas ações é uma queda nas receitas, por causa da concorrência. Uma coisa que me deixa um pouco desconfortável com os bancões é a lentidão de migrar para o digital e fazer aquisições. O Itaú já deu um pontapé inicial lá atrás quando comprou a XP, e o Santander recentemente comprou a Toro. O Bradesco que me decepcionou um pouco, que está ali paradão só olhando. E o Banco do Brasil eu nem vou colocar nessa lista, porque ele é estatal e nós sabemos como o negócio funciona. Eu até entendo que esses caras são gigantes e que demora um pouco para fazer algumas modificações, mas com relação a aquisições, eu estou achando muito lento. Mas isso não quer dizer que eu vou vender a minha posição em bancos. Muito pelo contrário, eu continuo comprado e acho um segmento muito interessante para o longo prazo. Só lembrando que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de investimentos. Um ponto que vale a pena ser destacado é com relação à inadimplência. Ano passado, os bancos empurraram os vencimentos 60, 90, 180 dias e esses vencimentos chegaram. Então precisamos ficar de olho nisso. Nesse primeiro trimestre não teve um salto muito grande, mas é um ponto para ser observado nos próximos trimestres também. Se a inadimplência não tiver uma explosão, aquele dinheiro que os bancos provisionaram lá atrás podem virar dividendos. Eu acredito que nos próximos anos os bancos vão voltar a pagar dividendos maiores. Uma coisa que esses resultados do primeiro trimestre já mostram é que os bancos estão se recuperando. Temos que lembrar que estamos aí saindo de uma das piores crises dos últimos 100 anos. Na verdade, não é só os bancos. Os resultados das outras empresas já mostram isso. As empresas estão se recuperando. A crise não acabou, mas talvez o pior já tenha passado. Bom, e este foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!